Sejam bem-vindos a mais um programa do Introspectismo, uma jornada para dentro de si. Você já parou para pensar na expressão que diz: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Pois é, essa é uma expressão bastante usada em nossa cultura popular. Mas o que não é nos ensinado é que atraímos aquilo que emanamos para o universo. Sendo assim, aprendemos a rezar. Na verdade, não aprendemos a agradecer as maravilhosas oportunidades que o universo nos proporciona. Mas sim, é nos ensinado a focar naquilo que não temos. E quando focamos a mente naquilo que não temos, através de pedidos, a nossa mente vibra na falta daquilo. Ou seja, ressoamos ao universo uma energia de escassez. Assim, ele nos trará mais daquilo. Sendo assim, se eu pedir para que eu seja curada de uma doença, mais eu vou focar a minha mente nela. E na linguagem da cura não existe doença, há somente a saúde abundante. Então, quando quero saúde, prosperidade, um bom relacionamento e etc., a melhor forma de conseguir é agradecer aquilo que desejo, como se eu já tivesse o desejo realizado agora. Seja grato. Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um programa Introspectismo, programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Nessa série de programas que estamos fazendo na semana, estamos falando sobre o pentagrama do destino, a ordem, o foco, o movimento, a estrutura de linguagem e o caminho. Falamos até aqui sobre a importância de colocar todas as coisas na nossa existência em ordem. Falamos aqui sobre a importância do foco, de como devemos sempre entender qual é o nosso foco de alma e perceber se esse foco está na ordem ou está em coisas de desordem. Falamos também sobre a importância do movimento, que é de movimentar a nossa vida, movimentar as nossas atitudes em relação àquilo que está focado na nossa alma e que isto seja algo de ordem. E vamos falar hoje sobre um quarto fator muito importante, que é a estrutura de linguagem. Quando falamos de estrutura de linguagem, estamos falando daquilo que a nossa mente projeta. Quando falamos de estrutura de linguagem, falamos das palavras, dos pensamentos, das emoções. O mundo, o universo, a nossa existência é cercada de sensações, de palavras, de pensamentos, de ideias, de projetos, de tudo aquilo que nós vemos e percebemos pelos nossos sentidos. De certa forma, nós é que denominamos a nossa existência. Quando nós dizemos o que as coisas são, quando nós dizemos o que as coisas significam para nós, se as coisas são ou não importantes, se as coisas são ou não boas, se as coisas são ou não são significativas, isso é denominado pela nossa percepção de mundo. Chamamos isso de estrutura de linguagem. Aquelas percepções que nós damos, o sentido nominal que damos às coisas através dos pensamentos, dos sentimentos e até mesmo das palavras que nós proferimos ou até mesmo guardamos dentro de nós. Quando nós estruturamos a nossa linguagem em consonância com os movimentos, com os focos e com a ordem de forma positiva, nós absolutamente conseguimos, então, colocar essa quarta engrenagem da máquina em movimento e conseguimos, a partir dessa estrutura de linguagem, potencializar todas as nossas ações do pentagrama do destino de forma positiva. Para nós entendermos melhor, mais claramente e mais aprofundadamente o que é a estrutura de linguagem, nós vamos estar aqui conversando com o Dr. Celso Schaeffer, que vai nos explanar melhor essa concepção. Boa noite, doutor. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Gratidão por estar conosco na TV Cultura, canal 38, em Apucarana, no Paraná, no Brasil. É muito importante nós compreendermos a nossa existência humana. Todos nós, absolutamente todos, recebemos uma oportunidade divina em materializar em um corpo para vivermos uma experiência na matéria.
E todos nós temos uma designação divina para experienciarmos na matéria. É um destino leve e harmonioso. Quando esse destino está pesado e conflituoso, algo está fora de ordem. Algo não está funcionando de acordo, então dizemos que o destino está disfuncional. E quando o destino está disfuncional, nós criamos um mecanismo de nomeação. Aí entra a estrutura de linguagem. Vou exemplificar de uma forma bem simples para você compreender. As pessoas que estão mergulhadas nas mídias sociais de conotação catastrófica ouvem somente notícias de desgraça, notícias de falcatruas, notícias de quantas pessoas já morreram, de quantas pessoas vão morrer, aí a curva acentuada para a esquerda, para a direita, ali vai ter uma tragédia, e então essas pessoas criam um mecanismo de nomeação chamado caos. E esse caos existencial se instalam no lugar da designação divina. Em vez de viverem um destino leve e harmonioso, chamam para si o caos pelo mecanismo de nomeação, dizendo que o mundo vai acabar, que o mundo é desgrama, que o Brasil não tem jeito, que esse mundo está perdido, que esse mundo tem que acabar. Isso significa que criaram uma estrutura de linguagem extremamente negativa e catastrófica pela desordem do que eles ouvem, que cria um foco na tragédia e cria um movimento interno, e é o que é o pior, é um movimento interno de caos, e aí vem, claro, o mecanismo de linguagem, extremamente negativas. Se você chega perto de uma pessoa dessa, você fica doente de ouvi-las. Elas vão na farmácia ver quais os remédios que estão lançando, se tornam hipocondríacas, porque isso vai dar uma doença tal, uma doença Y. Gente, isso é fora de ordem. Nós, seres humanos, na essência, nós somos saudáveis e vai manifestar nas nossas vidas, aqui na matéria, aquilo que nós focamos. O que determina a materialidade nas nossas vidas é o foco. E se nós estamos em desordem, o foco é no caos. O movimento é para o caos. Isso nós vemos na estrutura de linguagem. E a estrutura de linguagem não é somente aquilo que nós verbalizamos. Vamos analisar as 3 leis, Cleiton. As 3 leis da prosperidade. A primeira lei da prosperidade é a imaginação criativa, a segunda é a lei do permissor e a terceira lei da materialidade são as emoções. Olha aqui, ó, estrutura de linguagem. É essa estrutura de linguagem que determina se nós teremos sucesso ou fracasso. É essa estrutura de linguagem interna, chamada emoção, como eu reajo diante dos atos da vida, dos noticiários da vida. Isso vai estruturando uma estrutura de linguagem de caos ou de saúde, de felicidade, de prosperidade, né, Cleiton? Exatamente. E muitas pessoas, inclusive, podem agora estar ouvindo isso e percebendo a importância de que essa estrutura de linguagem delimite aquilo que passa na nossa cabeça. Porque a tua vida está boa ou está ruim, né? Você tem conquistado coisas ou perdido coisas? Aquilo que para nós muitas vezes acontece inesperadamente, o mundo espiritual está muito além do bem e do mal. Se nós mergulharmos mais profundamente, existem coisas que nós podemos racionalmente entender como uma tragédia, uma catástrofe, ficar ali com a cabeça desesperada, atormentada. Em contrapartida, aquilo na verdade é uma oportunidade de crescimento, de profundidade, e aí depende muito, isso foi bom ou foi ruim para você? Depende da tua estrutura de linguagem. A estrutura de linguagem é o ponto central, eu diria assim, o ponto central da dor ou da alegria, da pobreza ou da riqueza. Por quê? A estrutura de linguagem é algo muito profundo e nós não temos condições de mencionar
a importância da estrutura de linguagem. Eu falei antes que as 3 leis da prosperidade é a imaginação criativa, a lei do permissor e as emoções. Então veja, se essas 3 leis determinam que eu serei muito rico, ao contrário, elas determinam se eu serei muito pobre. Elas determinam se eu terei saúde absoluta ou se eu serei doente. E isso é muito verdade. Jesus Cristo disse, vós sois deuses. E é nessa cocriação com Deus, nós somos co-criadores do universo, somos co-criadores do nosso destino, somos co-criadores da saúde, do bem-estar, da felicidade, ou da tristeza, ou da pobreza, enfim, é nós que determinamos. Por quê? Deus já fez o que tinha que fazer e nos deu a capacidade mental para criarmos o nosso entorno, criarmos o nosso destino. Se a estrutura de linguagem, nós usamos muito o mecanismo de nomeação. Agora, se eu pego e assisto só programas de tragédia, só programas de mortes, eu estou alinhando a minha tela mental em tragédia, né, Cleiton? Sim. Logo, eu começo a julgar. Eu julgo as pessoas culpado pelas mortes de A, de B, de C, etc. e tal. Então, automaticamente, eu crio uma emoção funesta, de raiva, de ódio. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse, eu matava. Isso chama-se mecanismo de construção de pobreza. Mecanismo de construção de adoecimento. Por quê? É o racional. Preste bem atenção no que vou dizer agora. A origem que sustenta todo o sofrimento humano é em não compreender que tudo que acontece nas nossas vidas, tudo que acontece ao nosso entorno está a serviço da ordem e do equilíbrio. Quando nós não compreendemos que todos os eventos estão a serviço do equilíbrio, quando nós julgamos, quando nós condenamos as pessoas, nós focamos a nossa mente no sofrimento, na dor, na pobreza e na angústia. É por nossa livre e espontânea vontade, por não compreender que tudo e que o todo está a serviço do equilíbrio e da ordem, por isso nós focamos a nossa mente e materializa nas nossas vidas aquilo que nós focamos. Agora, se eu compreendo que tudo que acontece ao meu entorno, até mesmo as coisas ruins que acontecem, eu olho e tenho uma outra visão. Eu compreendo que mesmo eu não entendendo, este evento que me trouxe sofrimento vai me trazer algo de bom. Então eu conecto o meu foco mental nos benefícios deste evento que momentaneamente eu poderia julgar como péssimo ou como ruim. Meus queridos amigos, somos nós que direcionamos o nosso foco mental para o sofrimento, para a pobreza, quando nós não compreendemos o mistério da vida. Porque o nosso racional raso, ele omite, ele distorce, ele generaliza. Distorce os eventos, omite os eventos e generaliza. Está aí a tricotomia da pobreza, Cleiton. Está aí a tricotomia da doença. Está aí a tricotomia do fracasso. É muito raso o nosso racional. Nós temos que sair do raso. Nós temos que ir para o profundo e compreender que nada, absolutamente nada, passa desapercebido dos olhos de Deus. E nós trazemos para você, essa semana, os 5 pilares do destino, o pentagrama do destino. E se não tiver ordem, o foco está errado, o movimento está errado. E aí a linguagem, a estrutura de linguagem, é isso que eu estou falando, omite, distorce e generaliza. Eu quero deixar um ensinamento como final do nosso programa. Um ensinamento para você parar de omitir, distorcer e generalizar. O pessimista, ele vai num restaurante e tem uma alimentação extraordinária, um almoço regado com as mais fantásticas receitas. Ele vai lá, come e depois ele fala, estava gostoso, mas é caro, que Deus o livre.
O otimista, aquele que tem profundidade, ele vai no mesmo restaurante, almoça, come uma alimentação fantástica e ele diz: é caro, mas é bom que nossa, e compensa. Eu quero que você pense, como você tem reagido? Qual é o mecanismo de nomeação sua? É bom, mas é caro? Ou é caro, mas é bom? Pare e pense. Até amanhã. Um grande abraço. O programa de hoje foi realmente maravilhoso, com conhecimentos profundos e muito práticos. Te convido para vir com a gente nessa jornada de aprofundamento em si mesmo, com práticas que irão transformar a sua vida para sempre. Venha participar com a gente todas as terças-feiras, às 19h30, aqui na sede do IPTH, que fica bem pertinho de você. E lembre-se de nos seguir em nossas redes sociais. Você irá encontrar conteúdos transformadores. Uma boa noite e até mais!